Olha só, você que é fã de quadrinhos aí, especialmente quadrinhos argentinos, latino-americanos, deve estar ligado que vai estrear na Netflix a série de Eternauta. E nesse vídeo aqui, eu e Forlani, a gente vai apresentar essa HQ e contar por que é uma das maiores produções aí desse ano na Netflix. Olha só. Pois é. Essa, assim, além de ser um clássico argentino, vai contar com Darín, Ricardo Darín. Darín, obrigatório. O grande astro do cinema argentino. Tá aí, vai estar nessa série, então só isso já chamaria atenção por si só. Mas esse catatal aqui, ó, olha só a grossura do negócio. 300 e poucas páginas aqui. Não, e essa edição do Pipoca Nanquim que ele faz vazado aqui, ó, a cara do Han Salvo, pô, incrível. Aqui, Fala sério, velho. Puta cópia foda. Muito mais bonita que a minha cópia argentina, que eu tenho... É uma brochurinha, né? A brochurinha do original. Isso aqui, enfim, e é um clássico argentino, como a gente falou, do Hector Oesterheld. Não sei qual que é a pronúncia. Oesterheld? Não sei como fala. Como eles falam na Argentina, em Buenos Aires, eu não sei. E o Francisco Solano Lopes. E foi relançada faz pouco tempo também lá nos Estados Unidos, pela Fantagraphics, se eu não me engano, e concorreu a Eisner, o caramba, né, justamente pelo teor histórico que ela traz junto, né? Isso aqui foi publicado entre os anos 57 e 59, tem outras edições, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas é uma história que tem muitas camadas, né, Hessel? Tipo, ela é dita como uma aventura, mas para quem gosta também de fazer os paralelos ali com política, não falta assunto aqui. O próprio Oesterheld, ao longo dos anos, ele voltou ao HQ, ele fez uma nova versão, recontando o HQ em 1969, adaptando coisas para ser mais político do que já é originalmente, mas é uma HQ muito política. Então você tem aí uma coisa, uma obra que, embora seja sci-fi, que seja pulp, uma coisa bem ficção científica B, de invasão alienígena, você tem um teor político aí muito, muito destacado e tal. E o Oesterheld, ele ficou conhecido por isso e depois ele foi perseguido pela ditadura por causa disso. Sim. Então você tem aí uma obra que é importante no contexto histórico e uma obra que é importante para os argentinos. Então você tem essa necessidade, essa busca de adaptar o Eternauta para outras mídias, para audiovisual e tal, ao longo de muitos anos, né? Nos anos 60, teve uma companhia que comprou os direitos, ia fazer uma animação em rotoscopia, isso não saiu, e aí ali nos anos 80, 90, 2000, outros nomes aí se envolveram. A Lucrécia Martel, que é uma das maiores cineastas argentinas, ela ficou 1 ano e meio trabalhando num roteiro, isso tem notícia do Omelete, o Omelete já existia nessa época e tal, lá por volta de 2008. E aí a família, o neto do Oesterheld não gostou muito, acha que fugiu um pouco do material original e tal, não gostou muito da versão da Lucrécia, e aí essa versão não foi pra frente. A versão que foi pra frente, de fato, tem um diretor aí que é o diretor do Ocupas, uma série de TV que também tá na Netflix, ele pegou esse projeto, porque ele queria fazer esse projeto desde 2003, que ele tá tentando adaptar, e aí finalmente vai sair, estreia no dia 30 agora na Netflix em 6 episódios, de 1 hora cada. E eu tava lendo que uma das coisas que o Martin Oesterheld, que é o neto, né, do Hector, fez, era justamente que ele só pediu 2 coisas, né? Que fosse rodado em Buenos Aires, né, se ambientasse todo em Buenos Aires, que é um personagem muito importante na própria história, porque tudo acontece ali, eles vão falando das ruas por onde eles estão passando. Tem o estádio do River. Aonde que eles vão virar e tal. Uma das grandes batalhas acontece no estádio do River Plate, que é um QG onde o exército se encontra ali para combater contra os alienígenas que estão chegando. É super importante e eu quero muito ver como que vai ser retratado isso na série da Netflix. E uma curiosidade é que o próprio Darín é torcedor do River, né? Ele é um cara que gosta muito, então eu acho que isso também deve ajudar bastante ele, né, para defender com mais unhas e dentes o estádio do River Plate, ali, o Monumental. E a série vai ser adaptada para os dias de hoje, né? Ela não vai ser colocada nos anos 60, que é onde se passa a aventura. Porém, isso é porque, cara, ia encarecer muito, né? Tipo, se você tivesse que buscar carros,
figurino, todas essas coisas do passado, tipo, já era um custo a mais, fora toda a computação gráfica que você precisa fazer para limpar tudo, né? Não, com certeza. O Martin, que é o neto, ele disse então que tipo, ele só queria que preservasse em Buenos Aires e que fosse falado em espanhol. Eram as únicas exigências. Não tinha uma exigência de ser um período de época. Tanto que essas outras versões que foram frustradas e não saíram do papel e tal, todo mundo ambientava nos dias de hoje. E é uma coisa que todo mundo que defende a produção diz, olha, tipo, era uma produção que espelhava muito a sua realidade daquela época, então faz sentido que você adapte isso para os dias de hoje. Acho muito interessante o que pode sair disso. Mas o material original mesmo é muito uma história consagrada de invasão alienígena. Sim. E de você ter um grupo de sobreviventes ali do pós-apocalipse tentando sobreviver e ao mesmo tempo combatendo essa ameaça. Parece um pouco Guerra dos Mundos, parece um pouco The Last of Us também. Você tem no começo da história uma neve fosforescente, começa a cair em Buenos Aires e mata as pessoas que tomam contato com essa neve. Então você tem um grupo de pessoas, aí o Juan Salvo, que é o protagonista da história. Ele é um pequeno empresário, ele tem uma fábrica de transformadores, tem uma esposa, filha, chama os amigos para jogar truco na casa dele. Todos os dias eles vão lá. Quase todos os dias eles vão lá e tal, e aí a trama começa com a galera jogando lá, tipo, tem um professor de física, que é o Favalli, ele tem um papel importante também. Você tem ali a galera, na HQ, seus 30 e tantos anos e tal, mas o Darin tem 60 e pouco, então aí já vai subir um pouco a idade da galera. E eles se juntam ali na casa e percebem que essa neve que está caindo do lado de fora é uma neve letal misteriosa. Então, tipo, eles fecham tudo, eles criam esse traje que é o traje icônico famoso do Eternauta. E aí eles vão pra rua meio que caçar mantimentos e tal, começam a se defender, aquela coisa da trama de zumbi de sobrevivência, só que nesse caso não são zumbis, são alienígenas, e tem várias hierarquias de alienígena, né? Começa a aparecer uns insetos, aí você descobre que os insetos são controlados pelos manos, os manos são uns bichão que tem vários dedos assim, tipo uns 20 dedos na mão, e você descobre que os manos são controlados por outros caras, então tipo, tem toda uma hierarquia ali da conspiração alienígena. E tem os Gurvos. E os Gurvos. Tipo, os Gurvos eu quero ver na tela. Eu tô muito curioso para ver como que vai ficar isso daí, porque é um bichão, parece um rinoceronte, só que tipo gigantesco, numa altura de um prédio de 4, 5 andares, que destrói tudo. Na hora que ele vai pisando, você sente como se fosse pelo menos 100 toneladas, dizem na HQ. Ele vai destruindo o asfalto por onde ele passa, destrói prédios como se não fosse nada e tal. Então eu quero muito ver como que vai ficar isso daí na tela. E toda a história, vamos lembrar então, né, como o resto eu estava falando, é uma história que foi criada nos anos 50, tipo de 57 a 59. Então assim, a HQ em si, ela é muito datada, tipo, o jeito, tipo, Deus Ex Machina, tipo, a cada 5 minutos, tipo, o que não falta é conveniência, inclusive a própria participação do Favalli, né, que é um professor de química, física, não lembro. Física. E, cara, o cara ele é o ganhador do Nobel, entendeu? Tipo, o cara mais inteligente do mundo, né, ele sabe, todas as grandes tiradas vêm na cabeça dele. Mas... Não, e os recordatórios também cheios de informação, porque a HQ saiu serializada ao longo desses 2 anos, né, na revista do Osterheld, então você tinha que lembrar as pessoas de informações, aí eles ficam o tempo inteiro reforçando e tal. Voltando, tipo, é uma leitura... Embora muito legal, porque a aventura é muito boa. A aventura é muito boa e o desenho. Ele é cansativo, né? Porque... É muito texto. É muito texto. É texto pra caralho. Tipo, eu fiquei sem zoeira. Eu tô desde o começo do ano lendo isso aqui. Terminei ontem. A gente tá em abril, 22 de abril gravando isso daqui. Tipo, eu fiquei... Leva um tempo. Lógico, não todos os dias, mas ontem mesmo eu li metade. Eu tava lendo a conta-gotas ali, porque é muito texto o tempo todo. Mas é uma aventura muito boa. Tipo, a Mari virava pra mim e falava assim, nossa, para de ler isso daí, você não tá gostando. Eu falei, não, eu tô gostando, mas é que é cansativo. E as viradas são muito legais, assim, porque é um tipo de narrativa que às vezes a gente assiste nos animes também, porque o mangá também é serializado, sei lá, tem um mangá que sai na Shonen Jump todo mês, você precisa entregar uma história fechadinha ali que seja empolgante naquela edição. Então você tem, sei lá, tem um momento que eles estão meio que, tipo, a sobrevivência na rua, você pega um caminhão e tal, alguém roubou o caminhão. Aí depois, na edição seguinte, você descobre que existe um bombardeio. Aí na edição seguinte, o controle mental dos humanos. Aí na outra edição, tipo, é a conspiração, você não pode confiar em ninguém e tal. Então você tem uma virada atrás da outra. O diretor, inclusive, ele deu entrevistas falando, olha, tipo, é muito episódico e tal. Isso pra gente adaptar numa série de 6 episódios, que é uma narrativa um pouco mais longa, tem que mudar muita coisa e tal. Porque ele reconhece realmente que é um formato antigo, né? Essa coisa da HQ serializada. Mas é legal porque é empolgante a cada pedaço. Né? Sim. E cara, e dá pra ver como os eles, que é como são
essa raça alienígena que tá que nunca aparece, por trás né? de tudo, que nunca aparece. Mano, como os bichos são filho da puta, inteligente pra caralho, eles estão sempre 3 passos na frente, né? Você fala assim, não, agora é isso. Vamos lá, por exemplo, a parte do controle mental, que eu estou falando de spoilerzinho aqui, pra quem não leu ainda, mas vai assistir só pra ter uma ideia. Tem uma hora que, durante a batalha do Monumental, eles começam a brigar entre si, porque na verdade está tendo um controle mental ali, então, e eles acham que eles estão salvando pessoas familiares, pessoas próximas e tal, com os cascudos, que são esses bichos que estavam, os insetos lá, que eles chamam de cascudos. E na verdade eles estão atirando em outras pessoas do próprio exército humano. Cara, é muito foda, tipo, a ideia é muito boa. E o tempo todo é isso. Você fica sempre... Caralho, não é possível. Os caras, eles sempre estão um passo na frente, assim. E tem um monte de leituras que a gente faz sobre essa parte, por exemplo, dos próprios... eles não aparecerem, né? Tipo, é sempre um comando invisível, misterioso, que está por trás de tudo. Que você pode ver como um controle capitalista. Você pode ver como as próprias forças do governo sobre as pessoas. Você pode ver o jeito que o exército é tratado ali. No começo, o exército tá próximo de você tá junto com ele para combater algo maior, mas depois você vai ver que o exército cria seres que são completamente robotizados, que não conseguem pensar mais, que tudo isso é um momento que começa a ditadura. Então, quer dizer, tem um monte de camadas que você vai conseguindo ver ali. Algumas são propositais, outras não, né? E vem toda essa parte que o Hessel já falou aqui, dessa revisitação que o próprio Oesterheld fez da obra dele. Ele vai se tornando mais politizado, tipo, ele sofreu pra caralho na mão da ditadura. As filhas dele foram sequestradas e mortas. Ele foi sequestrado e morto e nunca foi encontrado. Então, tipo, é um cara que realmente estava combatendo o sistema, né, a ditadura que rolou na Argentina. O Eternauta é considerado... Chama o Eternauta porque o protagonista, ele entra numa coisa... Chega uma hora que tem uma coisa de viagem no tempo. Isso é explicado no HQ, imagino que tenha também na série da Netflix. Porque é o viajante da eternidade e tal. O Oesterheld, ele escrevia já um pouco antes disso, uns anos antes, ele entrou no mercado de quadrinhos, fazia muitas aventuras nesse molde americano da HQ americana. Então, tipo, era aventura de faroeste, tinha coisa de guerra, tinha coisa de sci-fi, mas ele pegava personagens americanizados em ambientes americanos. Aí, de repente, ele pega, ele e o Solano Lopes, eles criam 4 meses antes, quando o Oesterheld já tinha sua própria editora, ele tinha sua própria revista e tal. Você começa a ter uma profissionalização dos quadrinhos na Argentina, né? Você profissionaliza e regulariza a profissão de roteirista e tal. 4 meses antes, eles criaram uma HQ de invasão de um marciano que cai na Terra e tal, ambientado em Buenos Aires. E aí, no caso do Eternauta, eles fazem tudo em Buenos Aires. Então, aí você tira essa coisa do ambiente americano e adapta para uma realidade latino-americana. E é um momento crucial na história da Argentina, porque em 55 rola o golpe contra o Juan Domingo Perón, que é um golpe super violento, porque você tem pela primeira vez, é uma coisa inédita, um bombardeio na capital. Você tem a força... os aviões da Praça de Maio. Você tem os aviões da Marinha e tal, a aeronáutica lá em conluio, bombardeando a Casa Rosada, bombardeando a Praça de Maio para tentar matar o Perón, tirar o Perón do poder, e esse bombardeio acabou matando 300 pessoas e feriu 800. Então você tem um evento dramático, um evento trágico. Assim, não é comparável com a bomba atômica no Japão, né? Mas você tem um evento militar, um evento super trágico, que meio que molda o imaginário desses autores e tal. Isso está transcrito no Eternauta. Tem um momento da bomba atômica no Eternauta e tal. Então você olha o exército com desconfiança, porque o exército está tomando poder na Argentina. Então logo de cara os protagonistas eles são colocados meio que tipo como bucha de canhão do exército, né? Os caras chegam pro protagonista, o Juan Salvo, e falam: você é inteligente, né? Parabéns, você ganhou a função de cabo agora, você vai ser cabo. Aí do nada, assim, tipo, em 2 dias ele vira tenente. Porque eles querem que os civis sejam a bucha de canhão ali na linha de frente da resistência para entender quem são esses aliens. Então o exército é sempre visto com desconfiança.
E aí, numa pegada bem de esquerda, você tem os personagens que são os operários, o proletariado e tal. Sempre ele fica falando, porra, você é foda, né? Parabéns. Você teve uma puta ideia, você é o operário, teve uma puta ideia, foda, você é corajoso pra caralho. Não, e aí, tipo, essa coisa de esquerda, do proletariado ser elogiado e ser louvado e tal, obviamente isso é muito dos anos 60. Então você tem aí um momento crítico da história da Argentina que está transposto na HQ de um jeito muito metafórico, assim. E isso é parte da importância do Eternauta. E é muito bom, cara, o jeito como tudo é contado num intervalo de tempo muito curto, né? Tipo, se passam, sei lá, uma semana, 10 dias, cara, eu acho que nem isso, assim, porque... tudo muito rápido. Eles saem de casa, aliás, a Netflix obviamente vai adaptar isso, porque é só história de homens, né? Você tem duas mulheres, elas ficam na casa, aí o protagonista fica... A esposa e a filha dele. Aí ele fala, puta, lembrei, né? Puta, é a minha mulher, será que eu vou ver ela um dia? E tal. Helena e Martita. Deixa de lado. Heleninha Martita, exato. Ao mesmo tempo, você tem os personagens principais ali no combate e tal, eles saem da cabana, saem do chalé, na hora que eles já estão na linha de frente, já, tipo, bazuca em mão, assim, deve, tipo, 2 dias. Né? As coisas são muito ligeiras, assim. Toda a parte ali do River também são eu acho que 2 dias, 2, 3 dias, assim. no máximo. E voltando a falar da Helena Martita, tipo, elas fazem parte de um dos desdobramentos, os spin-offs, né? Tipo, Eternauta tem 47 mil spin-offs que foram lançados depois disso. Um deles é focado na Helena Martita, o que elas estavam fazendo naquele tempo. Outros mostram ela no futuro, mostram ela juntos com o Juan num futuro pós-apocalíptico, junto com o escritor, com o autor. Quer dizer, tem muitas coisas que também, se der certo a série... A minha pergunta é até... O quanto que eles usaram desse material extra, né, que veio depois do original, para justamente aumentar o espaço das mulheres, que é uma coisa que eu acho que você precisa ter hoje em dia, esse equilíbrio. Sim, com certeza. E a outra é justamente essa possibilidade de ter spin-offs, que tem, entendeu? Tem coisas com a série, com a marca Eternauta, que inclusive não tiveram a participação do Osterheld, mas tiveram do Solano Lopes, que dá para continuar a história depois. Tipo, hoje a gente tem uma minissérie de 6 episódios, que é a história principal da HQ. Se vocês quiserem comprar HQ e ir atrás e tal, o volume é esse aqui, porque é o que conta, é o que saiu entre 57 e 59, que é o original, e aí você tem o Osterheld tentando recontar essa história em 69 e tal, mais politizado, e aí você tem uma continuação de fato em 76. Que não foi bem aceita, né, na época. Porque foi um período complicado, porque você tem o Osterheld, ele já tá, tipo, ele já foi meio que... ele está mais... como se fala, radicalizado pela política. Então ele se aproxima do Motoneiros, que é um grupo de guerrilheiros da Argentina e tal. Ele estava na clandestinidade e o exército some com ele em 77. E saiu um ano antes, saiu em 76 a continuação. E aí as filhas do Osterheld já tinham sido mortas pela ditadura. Então, tipo, a produção dele dos anos 70, e ele tinha escrito HQ sobre contando a história do Che Guevara e tal. Enfim, o cara militarizado, politizado de verdade. Então a versão de 76 é uma versão tipo super carregada, aquela coisa realmente tipo muito violenta e muito pessimista em relação à política e em relação ao mundo. Talvez por isso as pessoas não entendam necessariamente que você precise ler isso. Mas quem for completista de Eternauta aí vai pegar essa HQ de 76 também. Isso é uma coisa que por muito tempo me travou de ler Eternauta, assim. Eu não sabia qual que era. E o que eu preciso ler? Sim. Então agora é isso, tipo, sem fazer propaganda aqui, mas já fazendo também pra galera do Pipoca Nanquim. Então, olha, eles lançaram isso daqui no comecinho, no final do ano passado, acho que saiu na CCXP do ano passado, eles lançaram lá, ou no começo desse ano, não lembro. Tá bem caprichada a produção deles, eles pegaram as artes em altíssima qualidade para imprimir, a tradução tá ótima. Tem esses problemas, que a gente falou aqui de textos muito longos. Eu acho um pouquinho estranho uma hora que a frase começa em um balão, ela pula para a próxima, que é uma coisa daquela época, assim, de você chamar a atenção, né, para você continuar lendo depois. Às vezes saíam em edições diferentes, né? E aí você tem que retomar coisas. Mas, enfim, dito tudo isso, né? Tipo, é uma obra daquele momento. Eu acho que a história, como eu falei aqui
gostei muito de ter lido finalmente o Eternauta e estou curioso. E é importante para quem quer saber da história argentina e tal, mas também, ao mesmo tempo, para quem quer entender o que é o Eternauta, porque você vai, às vezes, você chega em Buenos Aires, chega por lá e tal, e você vê o grafite do Juan Salvo nas paredes e tal, porque virou um símbolo de luta anti-imperialista. Então isso é muito interessante para entender a importância, de fato, do personagem. Uma das grandes criações dos quadrinhos argentinos, junto com Mafalda e tal. Você tem aí alguns ícones, né? O Eternauta é um deles. Sim. E a produção da série de TV, da série da Netflix, está refletindo isso. Você tem aí, tipo, eles usaram aquela coisa do fundo da Unreal Engine para você criar os fundos digitais e tal. É muito grande, você tem bomba atômica, você tem criaturas monstruosas, colossais, você tem aliens, tem OVNI, tem um milhão de coisas, entendeu? Então, me parece que vai ser uma produção super grandiosa, do mesmo jeito, por exemplo, que foi o Senna aqui no Brasil. Então, realmente, muita expectativa em cima do Eternauta. São as 3 grandes séries da Netflix aqui na América Latina, né? Senna no Brasil, 100 Anos de Solidão, na Colômbia, e o Eternauta na Argentina. Assim, são 3 ótimas séries aí para você assistir. Então, ó, em breve, 30 de abril já a gente vai fazer o veredito aqui também, hein? A gente vai assistir, não vimos ainda, mas a gente vai assistir e a gente volta aqui. Já pensou se a gente pega e entrevista o Darim também? Ixi, velho, o que você está falando? Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Nossa senhora. Mas é isso, ó, volte aí, daqui a pouco a gente fala de mais Eternauta. Para começar, é só isso aqui, ó.